Olá, pessoal! Enfim, chegamos ao final da série As 7 Leis Herméticas. Esse vídeo é o último vídeo desse estudo maravilhoso, que é baseado nesse livro aqui, O Kybalion, o estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. E hoje nós vamos falar sobre a lei do gênero, que é a 7ª grande lei hermética. E lá na página 105 eu vou ler para vocês o axioma referente a esta lei. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então aqui nesse vídeo nós vamos entender mais um pouco a respeito dessa 7ª grande lei, a 7ª grande lei hermética, a lei do gênero. A palavra gênero, ela vem do latim, que quer dizer gerar, procriar, produzir. E essa lei, ela indica que tudo, em todos os planos, ela tem os seus princípios masculino e feminino. E estes são a base de toda a criação. E, gente, uma coisa que causa muita confusão, principalmente aqui no Ocidente, é a questão do gênero, né? Que o gênero sempre está ligado à parte sexual. Só que aqui, essa relação de gênero masculino e feminino não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver. O Kybalion nos ensina até que nós podemos substituir a palavra feminino e masculino por positivo e negativo, né? Se for de uma melhor compreensão, porque ele vai nos ensinar que em todos os planos esses dois princípios eles estão ativos e eles são responsáveis pela criação. A criação de tudo, desde a parte orgânica, né? Que é o nascimento de um ser, até mesmo o nascimento de uma ideia, de uma criação nova, de algo novo que surge aqui no mundo. Esse princípio, ele se refere a características essenciais e algo extremamente complexo, em um sentido muito mais amplo. Nós podemos também, né, ir lá para o Oriente e fazer uma ligação desse princípio com o símbolo oriental do taoísmo, que é o Yin Yang, onde o masculino ou positivo é o princípio ativo, diurno, dinâmico, luminoso, quente. Ele também está associado ao sol ou ao céu, e esse é o princípio Yang. Já em contrapartida, nós temos o princípio Yin, que seria o feminino ou negativo, que é já passivo, escuro, noturno e frio. E ele é associado à lua ou à terra. E, gente, quando a gente fala aqui em positivo ou negativo, não se deve associar a bem e mal. Não tem nada a ver, tá? São dois, simplesmente quer dizer que são dois polos opostos. Quando nós formos associar esse princípio aqui para a nossa vida orgânica, ela fica muito fácil. Por que o homem é o princípio ativo? Porque é ele quem injeta, né, no feminino, ele que ejacula. E o feminino, ele recebe aquela substância para gerar, né, para criar, para dar luz a um novo ser. Agora, se a gente levar esse mesmo princípio para uma escala muito maior, vamos agora para o macrocosmos, quando nós vimos o Sol, né, irradiando seus raios de calor através do nosso sistema solar, nós podemos observar que esses raios como algo ativo. Então ele é o masculino, ele está, né, entregando esses raios. E a lua, que no caso seria o passivo, o feminino, ele recebe esses raios e reflete, né, esses raios. Por isso que a lua ela não tem luz própria, aquela luz que vem é a luz dos raios do sol. Agora, se nós formos lá para o microcosmos, nós também podemos aplicar esse princípio. Um núcleo com uma carga positiva e um elétron com uma carga negativa,
eles vão formar o quê? O átomo. Dessa forma, então, fica um melhor entendimento, é de seguro dizer que o gênero ele se manifesta em todos os planos da criação. O gênero, gente, ele está em tudo no universo, em todos os planos. E o Kybalion, ele traz um capítulo que ele dá uma boa pincelada no gênero, mas aqui ele vai falar do gênero mental. Ele vai nos ensinar que a nossa mente também tem dois polos. Então a nossa mente também trabalha nessa dualidade. Na mente, o masculino ele capta insights, coisas novas, né? E através da vontade, da força, ele envia isso para o outro polo, no qual vai fazer a criação, que seria a parte feminina, que geraria essa ideia, né? E com o tempo necessário irá fazer isso nascer aqui no nosso mundo material. Seria, gente, a dualidade da mente. O Kybalion, ele faz uma citação bem curiosa, porque ele chama a mente feminina de ego e a mente masculina de eu, onde esse eu projetaria as ideias para o ego, para que o ego criasse essas ideias no mundo manifestado. Percebam que aqui também se aplica o princípio da correspondência. O que está em cima é o mesmo que está embaixo. O Kybalion nos fala que na grande maioria das pessoas, esse princípio masculino, que é o princípio do eu, onde deve haver a vontade, a força, ele é extremamente lento e fraco. Porque é ali da onde nasce aquela fresta, né? No qual vai gerar ideias. E a maioria das pessoas não consegue ter essa força, essa vontade necessária para criar suas próprias ideias. As pessoas, elas são quase que inteiramente guiadas e dirigidas pelas mentes e pelos desejos de outras pessoas. Ou seja, o fator externo tem muita influência em sua mente. Suas vantagens são simples ecos do desejo de outras pessoas. Então, gente, aqui nasce a manipulação, que é amplamente utilizada hoje na política, na mídia, no marketing e em vários segmentos da nossa sociedade. O Kybalion diz que as ideias na mente da maior parte das pessoas é como se fosse o ovo de cuco colocado no ninho do pardal. Mas o que isso significa? Esse pássaro, o cuco, ele tem um comportamento muito curioso. Ele procura ninhos de outros pássaros e vai ali naquele ninho sem que os outros pássaros percebam e troca os ovos, tira os ovos daqueles pássaros e coloca o seu ovo, o ovo de cuco. E os pássaros, quando chegam no ninho, eles não percebem e vão ficar chocando aquele ovo de cuco, né? Com o maior carinho, com maior atenção, pensando que é a sua cria. Porém, não é. E assim, quando esses ovos eles chocam, os passarinhos nascem, os cucos nascem, eles reconhecem aquilo como sendo a sua cria. E os alimentos cria até que eles consigam voar. É um comportamento bem curioso. E o Kybalion, ele faz essa analogia como se a mente das pessoas fossem o ovo do cuco. Que a maioria das pessoas, elas não tem a ideia própria. A ideia delas vem de outras pessoas. E daí que vem a manipulação. Então, gente, aqui todo cuidado é pouco. Nós temos que ter isso bem forte, né, na nossa observação, para saber se determinadas ideias são nossas ou foram colocadas na nossa mente. Esse é o mecanismo mais usual hoje em dia para a manipulação de ideias. Então, nós podemos dizer que um sugestionamento, ou seja, uma manipulação, ela pode ser gerada, né, de um fator externo e nós pegamos aquela ideia e abraçamos como se fosse nossa. É aí que nasce a verdadeira manipulação.
E é aí que nós devemos ter o devido cuidado. E isso é uma aplicação do gênero mental. Olha aí, o gênero mental é bem associado à nossa vida atual, com toda a manipulação que ocorre à nossa volta. Então, o Caibalho nos ensina isso para que a gente observe e preste atenção, para que lá no fundo a gente não esteja apenas chocando o ovo de coco. Nós vemos isso muito claramente hoje na política, né? Onde um determinado lado tem um extremo ódio do outro lado e um extremo amor ao seu lado. Mas essas ideias, isso tudo, nasceram delas ou foram implantadas através de vários segmentos da sociedade, através da mídia, através da educação, através da sociedade? Nós temos que prestar muita atenção nisso, ficar assim além da dualidade, né? Isso, a gente viu isso lá na lei da polaridade, para que a gente enxergue o que está acontecendo e que a gente não caia nessas armadilhas. Nós precisamos assim criar o hábito para perceber que ideias e que sentimentos realmente são nossos. Porque isso, gente, pode nos trazer enormes perdas, né? E separatismos. Nós vemos muito isso hoje em dia, famílias inteiras brigando, né? Com pessoas da família, pessoas que elas realmente amam, correndo atrás de uma ficção de ódio ou de paixão. Então isso é muito sério. O Caibalho, ele traz um capítulo só falando sobre a questão do gênero mental, o quanto isso é importante, que o gênero ele está em tudo, inclusive na nossa mente, tudo vai ter essa dualidade e a criação ela vem daí, tá? Tudo tem o seu princípio masculino e feminino, inclusive a nossa mente. E nós precisamos ter a verdadeira vontade e força, né, para que a gente tenha nossas próprias ideias, as nossas próprias criações. E nós víamos muito isso na antiguidade, né, desses filósofos maravilhosos que tinham aquelas ideias e traziam, e esses conceitos estão aí até hoje. Eles tinham uma pegada tão forte que seus ensinamentos estão aí até hoje. Por isso, gente, o autoconhecimento, ele é tão importante, ele é fundamental para nos libertar e para nos colocar no verdadeiro caminho da sabedoria. E fecho aqui, né, esse estudo desse livrinho maravilhoso, O Caibalho, um livro fininho, pequenininho, gente, um livro que tem aqui, foi compilado os ensinamentos maravilhosos, conhecimentos milenares trazidos de antigas escolas de mistérios. E se nós aplicarmos esses conhecimentos aqui na nossa vida, vai fazer uma diferença assim, enorme na nossa evolução. Então, eu sou muito grata, né? Tenho muita gratidão por ter tido a oportunidade de estar aqui estudando com vocês o Kybalion, que nos mostra um caminho para termos ideias próprias, para que a gente comece a ter o hábito de nos observar, conhecermos a nós mesmos e observar o mundo que está à nossa volta. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui inseridos nesse mundo, então nós temos que saber como ele se comporta para que a gente saiba, né, fugir de armadilhas e trilhar o verdadeiro caminho, que é o caminho do conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estudar esse assunto, as 7 leis herméticas, um assunto extremamente poderoso, né, que nos traz grandes ensinamentos para que a gente possa perceber que o mundo ele é muito além do que nos é mostrado. E esse caminho é um caminho mesmo de perseverança, um caminho de estudos, da gente correr atrás do conhecimento. Então eu fico por aqui, desejo a todos muita paz, muita luz e namastê.